Dando continuidade às nossas aulas, alunos e alunas, nós vamos continuar falando hoje sobre metamorfismo, só que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o que a gente chama de faces metamórficas e começar a falar um pouquinho mais sobre tipos de rochas metamórficas. Então, ainda nessa quinzena, a gente vai começar a falar sobre essas condições. Tá? Como é que se dão os estudos metamórficos? Como é que se estuda o metamorfismo? Né? E qual a importância dele na geologia? Então, vamos lá para o nosso quadro. A gente pode dizer que os estudos geológicos sobre metamorfismo se dedica basicamente a entender, né, os chamados terrenos metamórficos. Então, os terrenos metamórficos são aquelas áreas que sofreram, né, metamorfismo e elas vão ser objetos de estudo. Mas que tipo de estudo? Basicamente, os estudos envolvem, né? Então, os estudos envolvem as variações composicionais e as variações mineralógicas. Ou seja, se analisa, né, se estuda como as rochas têm variações nas suas composições, tanto composição química como composição mineralógica, assim como variações da textura da rocha e até mesmo das estruturas da rocha. Tá? Então, esses estudos se baseiam, né, os estudos sobre terrenos metamórficos se baseiam nessas variações composicionais, mineralógicas, de textura e estrutura. Né? A princípio, o estudo dos terrenos metamórficos teve uma evolução muito grande a partir dos meados do século XX, devido aos experimentos. Então, se realizaram, né, muitos experimentos de laboratório, onde se buscava reconstruir. Então, eram estudos baseados na reconstrução das condições de pressão e temperatura que levam a mudanças das assembleias minerais. Então, as assembleias, né, as associações minerais, elas mudavam. Então, essas variações, essas mudanças, né, nas assembleias minerais foram realizadas a partir de experimentos e que se observou, né, variações, né, e transições, né? Então, e que essas variações elas correspondiam a transições que poderiam ser utilizados para definir, para delimitar, né, para definir faixas ou zonas metamórficas. Tá? Então, o estudo dos terrenos metamórficos, a partir não só da observação em campo, né, dessas condições, né, de variação de composição, minerais, texturas e estruturas, mas a partir de experimentos que foram realizados buscando reconstruir as mesmas condições em que ocorreram essas mudanças nas assembleias minerais, né, permitiram que se pudesse observar a presença de variações de transições, o que permitiu, por sua vez, né, que a gente conseguisse definir faixas ou zonas metamórficas. Então, a importância dos estudos sobre metamorfismo, não só das observações de campo, mas de experimentos realizados em laboratório, permitiram desenvolver o estudo a partir da definição de zonas metamórficas, principalmente essas zonas definidas pela intensidade do metamorfismo. Então, se você tinha um metamorfismo de alto grau, de médio grau, de grau incipiente, era definido por essas
variações, né, composicionais, essas variações mineralógicas, e principalmente pelas assembleias minerais de cada uma dessas situações, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula. Até lá!